Sabe tudo de segurança. E agora, Zuzu? Quem vamos nós lá, temos? vamos rodar agora. Todo mundo é audiência esperando. Ele que é jurista, foi coordenador da Lava Jato e agora é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Com vocês, Deltan Dallagnol. É isso aí, ó o Dallagnol. Dallagnol. O homem que prendeu o Barba. O homem do PowerPoint. Ele fez o PowerPoint. Ele teve que apagar o PowerPoint, né? E aí, Dallagnol, beleza? Tranquilo ou não? Bem, Emílio, não só tive que apagar, eu tive que pagar pelo PowerPoint, né? Então, mas me fala uma coisa. Eu tava seguindo aqui, ouvindo, fui ver, vou seguir o Mota. Entrei lá, já tava seguindo o Mota, cara, excepcional. Também vi esse vídeo que circulou na internet e recomendo o pessoal seguir também, muito bom. Ô, Dallagnol, como é que ficou aquele negócio lá da grana que você teve que pagar? Você pagou mesmo aquilo ou é só meio que... Não, o que aconteceu foi que o STJ ele me condenou a pagar R$75 mil, que com juros, honorários, correção, poderia chegar a R$200 mil. E o STJ fez essa decisão de um modo totalmente fora do previsto. Na primeira instância e na segunda instância, que são instâncias técnicas e juízes concursados, eu ganhei. Eles falaram que eu tinha razão, que eu só estava fazendo o meu trabalho. E aí o Lula recorreu para o STJ, nesse pedido de indenização contra mim pela acusação que nós apresentamos. Acusação, aliás, em que ele foi condenado em 3 instâncias por existirem fortes provas. E depois o Supremo anulou esse caso, ele está saindo com o dinheiro do bolso, impune. E quem fez o seu trabalho, quem combateu a corrupção, foi punido por apresentar aquela acusação mais uma vez e de modo completamente improvável. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça ele nunca reverte esse tipo de julgamento da primeira e da segunda instância porque tem que entrar em fatos e provas. E tem até uma súmula, o que quer dizer uma orientação vinculante com base em entendimentos repetidos do tribunal de que eles não revisam esse tipo de caso. E mais ainda que eles entrassem em fatos e provas, o que eles nunca fazem, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento vinculante que nesse tipo de caso a ação não poderia ter sido movida contra mim, mas sim contra a União, que se entendesse que eu tivesse agido com dolo, com intenção de prejudicar, com abuso, me acionaria. Mas a União já tinha vários pareceres dizendo que não é o caso, que eu fiz o meu trabalho. Então, de um modo inusitado, aqueles 5 ministros que foram colocados pelo Lula e pela Dilma reverteram o julgamento para me condenar. Meu Deus. E ainda cabem recursos. A gente vai recorrer contra isso, mas o que mais surpreendeu foi aquela vaquinha que aconteceu. Não sei se vocês acompanharam. Sim. Então, Aquilo foi inusitado porque assim, eu não pedi, né? Não sei se vocês acompanharam, eu não fiz a vaquinha. As pessoas começaram a procurar o meu CPF voluntariamente e começaram a depositar. No dia seguinte eu acordei chateado, frustrado ainda com a decisão, abri meu celular, a minha esposa me mandou uma mensagem perguntando: meu amor, você sabe o que é aqueles Pix na conta corrente? Eu falei, não sei, deve ter sido algum equívoco. Só que aqueles 5, 10 viraram 20, 30, 100, 1.000, 2.000, 10.000, 12.000 Pix. O valor ultrapassou R$500 mil. Tudo que excedeu o valor que a gente eventualmente tenha que pagar vai ser destinado para entidades que cuidam de crianças com câncer e com autismo. E no final das contas, as pessoas não paravam de depositar. Eu ia a público e falava, pessoal, pode parar, já passou. E eu tive que cancelar a minha chave Pix. Não sei se já tiveram esse problema, ter que cancelar a chave Pix. Eu queria ter esse problemão. Dinheiro na conta. Você não comprou um AP no Guarujá, né? Dallagnol, você sabe que a Lava Jato ela foi um marco para todos nós, né? A gente naquele momento a gente falou, pô, o Brasil ele tá indo para um outro caminho. Mas à medida que o tempo foi passando, soltaram todo mundo. Tá todo mundo na rua, os empresários estão mais ricos ainda do que estavam. E a gente só no nosso. Só um segundinho, deixa eu só concluir aqui. Só que aí o que acontece? Tudo aquilo que vocês falaram do PT, da organização criminosa, mesmo com aquelas fotos do pedalinho, lá também do triplex do Guarujá, todas aquelas, até réu confesso, né? Excesso de prova, réu confesso, tudo aquilo acabou em nada. Acabou em nada, toda aquela história. E hoje em dia tem o pessoal da esquerda, não sei se é o pessoal da esquerda, não sei quem é, falando que a Lava Jato foi a mesma coisa, é uma organização criminosa formada por juízes, procuradores e não sei o quê. Como é que a gente fica perdido nisso? Eu tô falando o cara normal, o povo normal, porque você não sabe onde é que tá a verdade da coisa. Onde é que se perdeu isso aí? Olha, a verdade é simples, é só você olhar que foram devolvidos para os cofres públicos 15 bilhões de reais, como você falou. É um caso de excesso de provas de corrupção. Dinheiro não cresce em árvore. Esses 15 bilhões devolvidos por quem confessou a corrupção, praticou corrupção,
é algo que não se inventa. As provas são claras, basta olhar os processos, as condenações, as evidências, as delações, as confissões, o dinheiro devolvido, as condenações confirmadas em 4 instâncias, as centenas de habeas corpus que foram julgados improcedentes por existirem fartas provas e fatos também, fatos gravíssimos, o Brasil sendo saqueado há décadas, isso tudo sendo revelado, trazido à tona, e porque a sociedade apoiou e seguiu apoiando essa causa, e no final da Lava Jato a gente ainda tinha uma unanimidade muito rara no Brasil. 80% da população brasileira ainda queria a continuidade da Lava Jato e ainda se manifestava favoravelmente ao combate à corrupção, e é um percentual que ainda existe agora, ano passado, ano retrasado, nas pesquisas recentes. Então existe uma indignação, uma vontade de mudar, agora existe uma reação do sistema corrupto. Uma reação do sistema corrupto que é feita basicamente de narrativas. Essas pessoas vêm, fomos perseguidos nada, olha lá os fatos, as provas, a lei sendo aplicada. O que acontece agora é uma reação do sistema corrupto com a derrubada de condenações, com o fim da prisão em segunda instância e com a derrubada no Congresso Nacional das leis que eram usadas para combater a corrupção. Isso por quê? Porque grande parte das pessoas investigadas tinha as leis nas mãos, tinha o poder nas suas mãos e ainda ocupam posições de poder. Então eles vão mudar as leis, esvaziar as leis para que eles não só evitem as punições passadas, mas evitem que no futuro venham a ser punidos. E se você olhar as razões pelas quais os casos foram anulados, praticamente todos os casos, menos o caso do Lula, foram anulados por uma razão muito simples. Porque o Supremo Tribunal Federal mudou a regra do jogo, e mudou no tapetão. Mudou a regra do jogo de qual é a justiça que processa a corrupção política, aplicou nova regra para o passado, derrubando os casos seletivamente. Ainda não passaram de 20% dos casos derrubados, mas se eles quiserem, com base nessa mudança de regra de qual é a justiça que processa a corrupção política, se é a justiça eleitoral ou a justiça federal, eles podem derrubar, se eles quiserem, toda a Lava Jato, Emílio. Ou seja, eles mexem no jogo de acordo com o interesse deles. Mas é a justiça. E você também é da justiça. Mas aí, Emílio... Você acha que a justiça está passando meio que dos limites? Emílio, o Supremo Tribunal Federal, não a Justiça, o Supremo Tribunal Federal já passou dos limites faz tempo. Basta olhar o inquérito das fake news, basta olhar a condenação de Daniel Silveira. Não que ele tenha feito uma coisa bonita, não, o que ele fez foi horrível. Ele tinha que ter sido expulso na Câmara, mas o que o Supremo fez foi ultrapassar todas as barreiras. Mas o Supremo Tribunal Federal, numa canetada, mandou parar as investigações contra os ministros do Supremo que estava sendo regularmente feita pela Receita. O Supremo não tem nem poder para isso, quem tem é o juiz de primeira instância. E ainda, se tivesse poder, ele jamais poderia ter feito por vontade própria, jamais poderia ter feito por iniciativa própria, teria que ter sido demandado. Se um ministro não quer ser fiscalizado, investigado, ele tem que entrar com uma ação na primeira instância, no juiz concursado, apresentar provas de que aquela investigação é irregular e pedir para parar. Mas não, a Receita provou que a investigação não é regular, que era devida, e ainda assim eles mantêm a investigação paralisada. Ou seja, o Supremo já ultrapassou todas as barreiras faz tempo, existe uma minoria que resiste bravamente lá contra o desmonte do combate à corrupção, mas o Supremo Tribunal Federal, em vez de aplicar aquela máxima do Ulisses Guimarães, de não roubar, não deixar roubar e punir quem rouba, o Supremo tem aplicado a máxima não punir, não deixar punir e punir quem pune. Muito bem, é só um breakzinho, o break do Reginaldo. Agora a gente continua aqui na TV Jovem Pan, estamos falando aqui com o Deltan Dallagnol, é pré-candidato, né, Deltan? Deltan Dallagnol Isso, meu pré-candidato a deputado federal. Pelo Paraná, pelo partido do Gravata. E o Gravata, hein? O Álvaro. Álvaro, melhores gravatas sempre alinhado. De Brasília. Um sommelier de vinho. E uma voz maravilhosa. Eu sou fã dele, eu gosto dele. Então vamos fazer o break rapidinho, a gente continua com o Deltan Dallagnol aqui na TV. Vai lá, Reginaldo. A minha é sobre justiça. Pois não, Sami. Deltan, primeiro, sim, gosto muito do seu trabalho, acho que você fez bons serviços ao país, desde aquele PowerPoint. Claro que depois foi dar umas técnicas de apresentação de PowerPoint, que é muito bonito, mas ele foi muito eficiente disso. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente enfrenta um problema no Brasil que são os privilégios para algumas categorias. E eu não poderia deixar de falar dos privilégios a juízes e desembargadores. E aí você me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho aqui para mim que tem 60 dias de férias, auxílio livre de 13 mil por ano, licença remunerada para estudos e um percentual que, dependendo da pesquisa, ultrapassa 70% dos juízes ganham mais do que o teto
que é de 39 mil. Queria saber, primeiro, se isso é verdade, e segundo, qual que é a sua visão sobre isso, porque parece, assim, um pouco fora da realidade da sociedade. Toda carreira pública tem que receber uma remuneração decente e justa e tem que ter um parâmetro de mercado. Quanto que aquelas pessoas com aquele nível de formação ganhariam no mercado. E mais, se você quer atrair bons quadros, a remuneração deve ser justa, deve ser adequada em relação àquele tipo de atividade que é exercida. Agora, eu sou contra privilégios, sou contra abusos, sou contra desvios nisso. A meu ver, na minha perspectiva, assim como na perspectiva da maior parte dos brasileiros, a quantidade de férias devia ser reajustada para a quantidade de férias a que todo brasileiro tem direito, que é uma quantidade adequada. E as pessoas têm que receber, digamos, um salário, como eu disse, de mercado dentro do seu patamar. Agora, o pior lado da nossa justiça não é, apesar disso estar errado, privilégios estarem equivocados, o pior lado não é tanto os privilégios, mas a gente tem uma justiça caríssima, uma das mais caras do mundo e que não entrega. Isso é um problema estrutural, é um problema de estrutura do judiciário. Nós temos 4 instâncias de julgamento, 4 instâncias, quando nos Estados Unidos, por exemplo, existem 3 instâncias. Por que a gente, que é um país pobre, tem que investir em 4 instâncias? Isso torna a justiça mais lenta, inefetiva, a gente tem infinitos recursos, a gente tem uma justiça, em decorrência disso, altamente inefetiva, e a gente tem tribunais que são tribunais políticos. O Supremo Tribunal Federal, que hoje tem decidido politicamente, tem feito o que quer e tem revestido lá suas decisões de algum argumento para cá e para lá, para tentar, com alguma retórica, justificar suas decisões. Isso é um outro absurdo que precisa mudar. A gente precisa mudar os critérios de ingresso e de manutenção dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Precisamos ter um Senado Federal que efetivamente fiscalize o Supremo Tribunal Federal e, a meu ver, a gente tinha que reduzir uma instância de julgamento. A gente precisaria ter 3. Como que funciona nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, os casos são julgados em 2 instâncias e raramente o caso chega à 3ª instância, que é a Suprema Corte. São 100 casos por ano julgados nessa 3ª instância. Como funciona no Brasil? Nós temos 4 instâncias e a nossa Suprema Corte julga, não 100 como a norte-americana, mas quase 100 mil casos por ano. Não tem como funcionar. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Porque o juiz normal não ganha muito bem, não. Sim. O juiz normal, eu tenho amigo juiz, não ganha muito bem, não. Ganha. Não, o juiz normal. Sim, tô falando juiz da comarca. Não é o juiz show. O juiz de primeira instância ganha bem, sim. Não, mais ou menos. Posso fazer uma pergunta? Mas Qualquer pessoa que tem 60 dias de férias ganha bem. Vamos começar por aí. Não sei, não. Posso fazer uma pergunta pro candidato? Não sei o que é ganhar bem também. Só mas também a remuneração média do brasileiro. Não, mas aí a formação também é diferente. A questão é porque sai do teto, né? Assim, existe um teto. Mas eu queria fazer uma pergunta pro candidato agora. Posso fazer? Deltan, tudo bom? Boa tarde. Com certeza. Bora lá. 3 dias atrás, que honorato, tô vendo o... Não, beleza. Vai lá. O Mamãe Engordei. Tá velho chato, hoje tá chato. Vai, Mamãe Engordei. Queria fazer uma pergunta. Não, que tá no Google. É só você escrever Deltan no Google, aparece uma porrada. Não precisa de... Honorato. Ó, 3 dias atrás, você sinalizou em eventual segundo turno um apoio ao Bolsonaro, Traidor. Né? Eu queria saber de você qual foi o real motivo? Foi tentar pegar votos da galera que apoia o presidente hoje em dia, a gente sabe que é uma grande parcela da população, ou foi simplesmente só uma questão óbvia que todo brasileiro tinha que se colocar, que no eventual Lula-Bolsonaro a gente não pode deixar o bandido voltar à cena do crime, né? Eu queria saber o cara prendeu o Lula, pô. Vai votar no Lula. Mas eu sou... O cara prendeu o cara. Você prende e depois você liga pra ele e fala, Lula, desculpa. Puta coisa lógica, né, meu? Não, puta o cara foi lá, prendeu o cara, botou na cadeia, ele vai votar nele. Foi difícil. Faz assim. Mas calma aí, é no segundo turno, pra ajudar o Morgado. Não, peraí, deixa o Deltan desligar e o Morgado sentiu. Não, eu fiquei nervoso. Não, o Morgado sentiu. Não, porque a gente sabe. Eu faço essa pergunta porque a gente sabe que muitos colam no Bolsonaro. É Bolsodória. É porque você também teve críticas duras ao presidente já. É Bolsodória, é a Joyce Halseman, é o Frota. Então, isso aí é um apoio real ou é pra surfar na onda do Bolsonaro? A pergunta é justa. Eu recomendaria que todo mundo fosse lá assistir o vídeo, assistir ao que eu falei. O que eu falei, olha, eu jamais vou votar num governo do PT, eu jamais vou votar no ex-presidente Lula, porque isso, na meu ver, é o pior que pode acontecer para o Brasil, é você permitir que Lula e o PT voltem à cena do crime, voltem a comandar
os grandes esquemas de corrupção, aquela organização criminosa que tomou conta do país dentro do governo do PT. Eu vi, ninguém me contou, eu vi os grandes esquemas, isso importa em sofrimento humano causado pela corrupção. Esse dinheiro é o dinheiro que mais falta e que mais precisa na saúde, na educação, na segurança. E a gente está vivendo um momento muito ruim, um momento polarizado, de um sentimento de lado A, o lado B. E eu tenho divergências com o governo, principalmente na área do combate à corrupção. Sim. O governo Bolsonaro nessa área deixou a desejar. Eu mesmo já fui atacado pelo próprio presidente e por sua família. Agora, eu sou conservador, eu tenho uma cosmovisão cristã e, em razão disso, eu compartilho de algumas pautas com o governo. Agora, se você me perguntar se eu sou bolsonarista, eu não me coloco assim, porque eu não olho para pessoas, eu olho para causas, para princípios, para valores. Agora, muito menos eu sou petista, né? Com quem eu não compartilho pauta alguma. O meu lado é da justiça, é do combate à corrupção, o meu lado é da honestidade e não de organizações criminosas que recebem uma sigla e passam a comandar esquemas de corrupção. Porque o lado da justiça, do combate à corrupção, da honestidade, são os caminhos para um Brasil mais justo, para um Brasil mais próspero, para um Brasil melhor. E quando eu olho para o governo do PT, o que eu vejo foi um desempenho econômico pífio ali, comparado com os países emergentes, muito pior do que os demais países emergentes. O que eu vejo é que o Brasil ficou abaixo da média dos emergentes também no combate à miséria, no combate à desigualdade. Eu vejo a partir de 2014, em razão das políticas econômicas desse governo, a maior recessão da história. Eu vejo aí um alto número de homicídios para cada 100 mil habitantes. Eu tenho medo que o Brasil venha se tornar uma nova Venezuela, uma nova Argentina, com aumento de gastos públicos desenfreados, que certamente não é o caminho do Brasil. E, como eu disse, além de tudo isso, de todo esse mau exemplo no desempenho do governo, a gente teve um estado de corrupção sistêmica arraigada. E esse é o pressuposto básico da escolha do governante, a integridade. Quem é empresário, quem tem um comércio, vai me entender. A questão é, ou mesmo você que é trabalhador, se você contrata alguém para trabalhar com você, essa pessoa começa a roubar você vai deixar essa pessoa lá? Não, porque quebra uma coisa que é uma premissa de qualquer trabalho em favor de outras pessoas, que é a premissa da confiança, que é a premissa da integridade, que é a premissa em que a pessoa trabalha para favorecer o interesse em razão da qual ela foi contratada, que no caso o governante é o interesse público, é o interesse da sociedade. Agora, o senhor falou em confiança, posso fazer uma pergunta para ele? Não, Sérgio Moro. O senhor falou em confiança, eu queria saber o que o senhor... Primeiramente, traidor, né? Agora, eu queria saber o que o senhor achou da minha candidatura e por que o senhor não me acompanhou na União Brasil? Agora que eu entendi, cara. É o Moro. Sérgio Loiro. Sérgio Loiro. Um Moro aqui. Legal. O Sérgio Moro, ele é uma pessoa inteligente, competente, preparada. Ele tem uma luz própria, ele é uma pessoa preparada para assumir qualquer função pública que ele queira, uma pessoa dedicada, que se prepara, que estuda, tem competência técnica, tem competência intelectual para isso. Agora, eu sou uma pessoa independente, eu nunca fui amigo íntimo do juiz Sérgio Moro, eu tenho uma visão independente, o meu projeto é um projeto de congresso, eu tenho muito claro o que eu quero ir ao Congresso Nacional para levar o combate à corrupção ao Congresso, o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância, e eu tenho plena consciência de que uma pessoa sozinha jamais vai chegar lá e vai conseguir fazer essa mudança. Por isso eu tenho defendido um projeto que é o projeto 200+. É um projeto para levar mais de 200 deputados e senadores ao Congresso Nacional que tem 3 compromissos básicos. Combate à corrupção, redução e extinção do fundo eleitoral e, em terceiro lugar, preparação política para estar lá, preparação política para lidar com os principais desafios do Brasil. Existe um projeto da sociedade nessa direção, que é esse projeto 200+, que eu tenho apoiado de modo muito insistente, de modo muito veemente, porque eu acredito que é o único caminho para a gente mudar o Brasil. Não importa se chega lá o presidente dos sonhos, aquele presidente que dentro das 24 horas do dia trabalha 50 horas, aquele presidente que tem todas as formações em todas as faculdades, aquele presidente que, além de tudo, seja bonito, tenha todas as qualidades que você queira. Se ele chegar lá, sem um bom Congresso, ele não vai conseguir governar. Ele vai ficar refém de toma lá da cá, de corrupção, refém de fisiologismo. Ele não vai conseguir colocar o Brasil para frente. Basta você ver que, independentemente do mérito do governo, não é isso que eu estou analisando agora, mas eu estou analisando que o atual governo mandou 45 projetos para o Congresso. Quantos foram aprovados no último ano desses 45 enviados? 6. Isso se torna ingovernável. Sim, tudo passa pelo Congresso do Brasil. Mas isso, então, Dallagnol, mas aí o que a gente chama, né? A corrupção é a paz no Brasil. Aí fica porque tudo se você fizer, que é o esquema da Lava Jato, faz certinho para todo mundo. Você vai lá, distribui para todo mundo, funciona, todo mundo feliz. Passa o que interessa, tal. E a gente começa a descobrir que o poder do presidente, que é o que você está falando, o poder do presidente não é tanto assim como a gente acha, porque a gente acha que vai aparecer um cara lá e vai mudar tudo e não vai. E o congressista, o cara do legislativo, que ele faz a lei, ele arrega.
ele é covarde, porque ele só quer se reeleger. E ele não vota o que precisa ser votado. Vota no esquema. E cai tudo no executivo. Então fica esse negócio trocando e continua esse congresso. Você acha que a população... Que o brasileiro sabe escolher. O brasileiro... Muita gente fala, o brasileiro é ignorante. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu acho que o brasileiro, ele sabe votar. E quem decide a eleição é aquela turma que não é apaixonada. Isso, não tem torcida. Paixão política, meu amigo. Isso aqui é tudo paixão política. Emburrece. Paixão política emburrece a pessoa. É isso aí. Não é porque a paixão... Quando você é apaixonado... Por exemplo, o bolsonarista, ele é tão apaixonado pelo Bolsonaro... que ele não admite a concorrência. Exato. Ele não admite ter uma um crítica. outro. Então vai lá. E o petista, ele é tão petista que ele não admite a concorrência. Mas esses são os apaixonados. Quem decide é o cara normal. É o escurinho da ilha, é o trabalhador. Da urna. Esse aí, não é você. É o dedinho que Superman. treme. Não, não é você. Posso fazer uma pergunta? Não é você, Zé Mostarda. Posso aproveitar? Deixa eu só Eu tô colocar. louco pra fazer uma pergunta pro Deltan aqui. Calma, deixa eu só colocar. Você acha que essa mudança só escolhendo o candidato você consegue resolver esse problema ou precisa mudar a estrutura, que a gente fala que é o sistema? O problema é que para você mudar a estrutura, para você mudar o sistema, você precisa mudar antes as pessoas que estão lá. E a gente tem uma experiência recente que mostra isso. E veja que experiência não é o que acontece com você na vida. Tem muita gente velha que tem experiência zero. Experiência é o que você aprende com o que acontece com você. E o Brasil teve uma experiência muito grande. A gente teve um grande aprendizado recentemente com o que aconteceu quando a gente levou aquelas 10 medidas contra a corrupção para o Congresso Nacional. A gente levou com um número recorde de assinaturas, mais de 2 milhões de assinaturas, colhidas num tempo recorde, um pacote anticorrupção para mudar o sistema, para mudar a estrutura, como você bem falou, Emílio, porque é importante fazer isso, mas o que eles fizeram? Eles esperaram o momento certo, maquiavélico, quando caiu o avião da Chapecoense, enquanto o Brasil chorava aquela tragédia, eles derrubaram, eles jogaram no lixo aquele pacote anticorrupção, na calada da madrugada. E o que a gente aprendeu? Que não adianta você levar boas propostas, bons projetos, mudanças estruturais e colocar nas mãos das pessoas erradas. A gente precisa mudar quem está lá. Se a gente quer, por exemplo, o fim ou a redução do fundo eleitoral, que foi de 2 para 6 bilhões, tirando dinheiro da saúde, educação e segurança e engessando a classe política, porque agora eles derramam esse dinheiro nas campanhas eleitorais dos caciques partidários das pessoas que estão ao redor dele. Não é distribuído democraticamente. Então, se você quer mudar foro privilegiado, quando 1/3 dos congressistas é investigado por crimes e por improbidade, quando você quer reduzir ou acabar com o fundo eleitoral, quando eles se beneficiam disso, não tem outra alternativa senão você colocar lá pessoas novas. Por isso que esse projeto 200+, é uma imensa sacada. Eu queria recomendar que todo mundo que nos escuta, que nos assiste, entre lá, 200mais.com e assine o seu apoio. Esse projeto ele vai filtrar no mar de candidatos existentes quais são aqueles que assinaram declarações, assinaram compromissos e preenchem esses 3 requisitos. Compromisso com o combate à corrupção, compromisso com a preparação política, que estejam preparados para chegar lá, e compromisso com a redução e extinção do fundo eleitoral. Veja que enquanto a eleição presidencial ela polariza, no caso do Congresso é diferente. Todos nós concordamos com o que nós queremos, mas a gente não tem lá. Então é uma questão muito mais de educação, conscientização e mobilização cívica. E esse projeto veio para propiciar uma oportunidade de uma ação articulada da sociedade. E ele é apartidário, é de entidades apartidárias, então ele veio propiciar essa oportunidade para uma ação estratégica para a gente colocar lá quem efetivamente represente os nossos interesses. Muito bem, Superman, tem uma pergunta, doutor Marco. Doutor para doutor. Doutor Marco Antônio, sem muito juridiquês. Sem muito juridiquês, mas eu acho que o pessoal subestima muito o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, como seu amigo, colega de longa data, Sérgio Moro. Eu acho que isso contribuiu para o fracasso dele nessa pré-disputa eleitoral. Acho que as pessoas viram, porque está todo mundo revoltado com postura ativista do Alexandre, do Barroso, do Fachin. Eles estão transformando o Supremo num palanque político, efetivamente. Então, você atribui a importância de pautar esse tema também como uma forma de ser bem-sucedido na sua campanha eleitoral, porque todo mundo quer ver um ministro do Supremo impedido. Eu vejo nas ruas, o pessoal vê nas manifestações populares, o pessoal quer ver Alexandre de Moraes impedido. Eu sei que você está se candidatando a deputado federal e essa é uma pauta do Senado, mas eu acho que existe um esforço, uma sinergia entre deputados e senadores que pode empurrar essa pauta para frente e contribuir também para o funcionamento do mecanismo de freios e contrapesos.
Marcos tem total razão. E agora, você falando, eu percebi que eu não respondi adequadamente a questão que vocês me trouxeram antes quanto ao Moro. O Moro ele tem uma trajetória própria e eu não acompanhei ele quando ele saiu para a União Brasil, porque cada um tem sua trajetória. Eu quero ter uma postura, caso eu seja eleito e chegue ao Congresso, uma postura independente, de avaliar causas, valores, princípios e decidir de acordo com o interesse da sociedade. O Congresso ele tem que ter uma independência. O Congresso tem um papel de fiscalização. Travou na hora da pergunta do... Adivinha. Na hora. Por que será? Adivinha que travou por quê? Telegram. Delari, resolve lá. O que é? O pago esse? É. Eles não pagam. Ele cai, ele tem um trava. tempo de 40 minutos. Voltou. Vamos de volta. Pode concluir, Dallagnol. Desculpa aí. Travou aqui. Eu não sei até onde vocês me ouviram, mas... Você tá falando do Moro, da trajetória sua e do Moro. Isso, a gente tem trajetória... Travou de novo, ó. José travado. José travando. Oi, calma. Não, tem que ter paciência, é ao vivo, gente. É isso aí. Vou ficar o quê? Quem tá Vai fazendo chorar, não. Quem tá fazendo Fazer igual o PowerPoint William agora. Bonner, olha, desculpa. Travou. Tivemos um problema. Normal. A vida trava. É normal quando não Voltou. O anormal você não dá Peraí, problema voltou, nenhum. Dallagnol. Voltou. Pode concluir. Legal, o que eu estava dizendo é que a gente tem trajetórias independentes e no Congresso Nacional eu quero ter uma postura de independência, porque um dos principais papéis do Congresso é fiscalizar justamente a presidência da República e o governo. E, Marco, você tem total razão, o STF ele tem ultrapassado a linha em vários momentos. E como que você muda o Supremo Tribunal Federal, se a gente quer a mudança no Supremo? Tem 4 formas de você mudar o Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, pela escolha gradual do presidente da República de novos ministros melhores, mais técnicos, mais preparados, que respeitem o poder do parlamento. E os outros 3 modos dependem basicamente do parlamento. Um você mencionou, que é um Senado que efetivamente fiscalize, investigue, instale CPI da Lava Toga, quando for o caso. E os outros 2 modos também dependem do parlamento e são a mudança das regras e critérios de escolha de ministros do Supremo e, por fim, a mudança das regras que o Supremo aplica. Então, se o Supremo impede a prisão após a segunda instância, o Congresso pode passar uma emenda à Constituição determinando a prisão após a segunda instância. Contudo, não dá para a gente esperar esse tipo de atuação do Congresso quando você tem uma série de senadores, deputados, que têm o rabo preso no Supremo Tribunal Federal. Aí fica aquele sistema de uma mão lava a outra. Eles não investigam o Supremo e o Supremo, as investigações e processos contra os senadores e deputados não avançam no Supremo Tribunal Federal. Conflito de mas isso aí a gente só descobriu agora. Exatamente. Uma mão lavando a outra. Ficou muito claro agora. Só uma sugestão humilde. Não, sem sugestão. Nossa flexão. Extinção do controle concentrado. Não dá. O controle concentrado não funciona no Brasil. A prova disso é protagonismo de Randolfo Rodrigues. Sim. É só... Eu acho que se não resolver o problema do controle concentrado, Randolfo Rodrigues vai ter voz porque está alinhado ideologicamente com Barroso e companhia. Então, mas é o que está resolvido. Porque isso aí, cara... o que é o absurdo é o seguinte. O cara vai lá, faz a votação na Câmara. Sim. Você ganha. Perfeito. Eu falo, ganhou aqui na Câmara. Se você perde, você vai pro Supremo. É tipo chamar o pai. Isso. E aí você chama o Supremo, aí fica essa papagaiada. Não vai pra lugar nenhum. Essa papagaiada precisa acabar. É uma papagaiada isso. Ô, Deltan, eu queria... Oi? Já acabou, né? Eu acredito. Quando é que você vem ao vivo aqui? Você tá fazendo campanha aí no... Não pode ainda, né? Não pode ainda fazer campanha? Não é campanha, né? Discutindo ideias, projetos, o pessoal chama de pré-campanha, né? Você viaja para conhecer as pessoas, ouvir as demandas da sociedade, apresentar suas ideias, projetos, quais são os sonhos do Brasil que você apresenta, né? Que você tem. É nisso que a gente tem ocupado o nosso tempo. E também fazendo atividade política do partido, né? Partidária, buscando desenvolver bons quadros, apoiando esse projeto 200+, que a gente precisa divulgar. Queria deixar esse pedido para vocês divulgarem. É apartidário. Por isso, o Ricardo Murim acabou de postar sobre ele agora há poucos dias, também incentivando. A gente precisa que pessoas influentes como vocês bem fazem, abram espaço para discussão, mas também que a gente esteja dando visibilidade para bons projetos que são da sociedade para que a gente possa construir o país que a gente quer. Boa. Obrigado aí pelo tempo aí que você disponibilizou aqui com a gente. Obrigado pela conversa. A gente queria que você estivesse aqui ao vivo para sair porrada, que é o que a gente mais gosta e a audiência também, mas foi num nível muito bacana. Deltan, boa sorte aí para você, tá? Legal. E obrigado aí pela sua participação. Valeu, um abraço. Eu que agradeço, Emílio. Obrigado a todos vocês, uma honra tremenda. Vou estar aí sim presencialmente, vai ser muito gostoso, vai ser legal. E queria deixar o convite para o pessoal que nos conhece, ou que conheceu agora, que gosta dessa pauta, que quer lutar por um Brasil melhor, para nos seguir lá nas redes sociais. A gente sempre está divulgando boas iniciativas para a gente mudar o país como esse projeto 200+.
bacaníssimo. Obrigado aí por já colocarem na tela. Segue lá, @Deltan Dallagnol. Obrigado, Emílio. Obrigado a todo o pessoal aí da bancada. Um grande abraço a vocês, aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Valeu. Então lá, para quem tá no rádio agora, é Deltan. É Deltan Dallagnol, com 2 L's, Dallagnol com 2 L's, e tem o selo. Tem o verificado. Selo azul, verificado pelo Twitter. Isso, é o Insta. Pros íntimos da Lanha. Dallagnol. Dallagnol, quem é brother chama ele de Dallagnol. Dallagnol. Foi muito agradável a entrevista. PowerPoint e uma lasanha. Você tá bem?